Olá, eu sou o pastor Yuri Guerra, pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja, e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Nós estamos em uma série baseada no livro Família Conectada, refletindo sobre os desafios e as bênçãos da vida familiar. Porque a verdade é que a família é uma das maiores dádivas de Deus, mas também é um dos ambientes onde mais somos desafiados a crescer. E no episódio de hoje vamos falar sobre algo que praticamente todo casal experimenta. Algo que muitas vezes começa pequeno, mas pode se tornar uma fonte constante de tensão dentro de casa. O tema de hoje é a sopa dos conflitos. É isso mesmo. Quero iniciar o tema de hoje lendo uma parte do livro que diz: o casamento é uma bênção só no primeiro andar. Está na página 65. Eu vou abrir aqui para ler para você. Diz assim: que os casados celebrem ao máximo, curtam um ao outro, amem, perdoem, viajem juntos, brinquem, deem boas risadas, pratiquem o cântico dos cânticos de Salomão, briguem, não há como evitar, e reconciliem-se rapidinho. Aproveitem ao máximo a companhia um do outro. Casamento é construção diária com a bênção do eterno e o apoio de muitos. O casamento, se for tudo certinho, encerra com a morte do outro. Às vezes, dolorosamente, encerra-se com o divórcio. No segundo andar, não tem casamento. Terá algo muito melhor que o casamento. Terá algo muito melhor que o casamento da terra. O bom casamento no primeiro andar tem uma grande mistura das coisas exponenciais do segundo andar. Quando duas pessoas se casam, algo muito interessante acontece. Na verdade, algo muito maior do que simplesmente duas pessoas começarem a viver juntas. Porque casamento não une apenas duas pessoas. Casamento une duas histórias familiares. Cada pessoa chega ao casamento com uma bagagem invisível, mas extremamente real. E dentro dessa bagagem estão muitas coisas. A forma como aquela pessoa viu os pais lidarem com dinheiro, a forma como viu os pais resolverem conflitos, a maneira como a família expressava amor e espiritualidade, ou até mesmo como lidava com frustrações. Por isso, podemos dizer algo muito verdadeiro. Cada pessoa entra no casamento carregando uma mala invisível, chamada herança familiar. Vem de presente. Vem de tudo. Vem o que é bom e também aquilo que você não gostaria que tivesse vindo. E quando essas duas malas se encontram dentro da mesma casa, na hora de abrir, pode surgir conflitos. Não necessariamente porque alguém quer brigar, arranjar confusão, mas porque cada pessoa aprendeu a viver de um jeito diferente por causa da sua cultura familiar antiga. Bom, dentro de uma família, não existem apenas histórias diferentes. Existem temperamentos diferentes também. E já que o tema é sopa de conflitos, que tal falar sobre o churrasco dos temperamentos? Pois é, parece um rodízio. Algumas pessoas são naturalmente mais calmas, outras são mais intensas. Algumas gostam de conversar imediatamente quando surge um problema. Outras precisam de tempo para processar as emoções. Algumas pessoas são extremamente organizadas. Outras são mais flexíveis. Algumas planejam tudo, mas outras gostam mesmo de viver espontaneamente. E quando essas diferenças se encontram dentro do mesmo lar, às vezes surgem os atritos. Mas precisamos entender algo muito importante. O problema do casamento não são as diferenças. O problema é não saber lidar com elas. Deus nunca planejou que duas pessoas fossem absolutamente iguais. Na verdade, muitas vezes, Deus usa essas diferenças para nos amadurecer. Porque às vezes, a calma de um equilibra a impulsividade do outro. A sensibilidade de um ajuda o outro a enxergar melhor as emoções. A organização de um traz equilíbrio para a espontaneidade do outro. Por isso, o que nos parece a observar é que Deus não junta duas pessoas iguais. Ele junta pessoas diferentes para amadurecê-las. E quando o casal aprende isso, algo muda na forma como eles enxergam os conflitos. As diferenças deixam de ser um motivo de guerra e passa a ser uma oportunidade de crescimento. A Bíblia nos dá uma orientação muito prática sobre a convivência. Em Romanos 12:18, lemos o seguinte:
Se possível, o que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Perceba que o apóstolo Paulo reconhece uma realidade. Nem sempre será simples conviver com pessoas diferentes. Mas o chamado cristão é claro: buscar a paz, buscar entendimento e buscar reconciliação. Vou contar para você uma ilustração. Construir uma família é como preparar uma sopa. Cada ingrediente tem um sabor diferente. Alguns são mais fortes, outros mais suaves. Se você colocar apenas um ingrediente, a sopa fica pobre. Mas quando os ingredientes diferentes são bem combinados, o resultado se torna muito saboroso. O problema não são os ingredientes diferentes. O problema é quando ninguém quer aprender a misturá-los com sabedoria. E muitas vezes, dentro do casamento, acontece exatamente isso. Cada pessoa quer que a sopa tenha apenas o seu próprio sabor. Bom, voltemos às malas, pois a influência da família de origem no casamento, como diz o pastor Jeremias, é brutal. Todos nós aprendemos coisas dentro da casa dos nossos pais. Algumas dessas coisas são boas, outras nem tanto. Mas muitas vezes entramos no casamento sem perceber o quanto fomos moldados por aquilo que vimos dentro da nossa primeira casa. Talvez você tenha crescido em uma casa onde o pai resolvia tudo conversando. Talvez o seu cônjuge tenha crescido em uma casa onde os conflitos eram evitados. Talvez em outra casa havia muito diálogo, na outra havia mais silêncio. E quando essas duas histórias se encontram, muitas vezes surgem tensões. Por isso é importante lembrar algo muito importante. Muitos conflitos no casamento não nascem da maldade, mas das diferenças de história. A Bíblia também fala sobre essa nova realidade que surge quando duas pessoas se casam. Em Gênesis 2:24, lemos o seguinte: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto revela algo muito profundo. O casamento cria uma nova família, uma nova história, uma nova cultura dentro do lar. Vamos ver mais um trecho do livro, das páginas 80 e 81, que o pastor Jeremias fala sobre casamento feliz. Meu jeito ou seu jeito? Página 80 diz assim: para o casamento dar certo, o melhor jeito não é o meu jeito ou o seu jeito. O casamento que terá mais risadas, abraços, beijos e orações conjuntas será aquele que conseguir mais vezes seguir o nosso jeito. Receba meu carinho e orações. Então, esse texto aqui está na página 80 e 81. Perceba como que essa reflexão nos ajuda a entender algo muito importante. Casamento não é copiar a família de origem de um ou do outro. É construir uma nova cultura familiar. Quando o casal entende isso, ele deixa de competir sobre quem está certo e começa a trabalhar junto para construir algo novo. A Bíblia também nos ensina algo muito importante em Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar não significa tolerar, significa dar apoio, ser suporte e aprender a conviver com paciência, com graça e com misericórdia. Porque no final das contas, diferenças podem gerar conflito, mas também podem gerar crescimento. Vamos tocar agora numa ferida. Quando as diferenças viram frustração. Uma das coisas que mais gera tensão dentro do casamento é quando as diferenças começam a ser interpretadas como defeitos. Aquilo que no início parecia apenas um jeito diferente de ser, com o tempo começa a irritar. O que antes era visto como espontaneidade passa a ser chamado de desorganização. O que antes parecia ser prudência passa a ser visto como frieza. E nesse momento surge um grande perigo dentro do casamento. O casal começa a tentar moldar o outro à sua própria imagem. Mas precisamos lembrar de algo muito importante. Famílias saudáveis não são aquelas onde todos pensam igual, mas onde todos aprendem a respeitar as diferenças. E isso exige maturidade, humildade, paciência e perseverança. Imagine duas pessoas que cresceram em cidades diferentes. Cada uma aprendeu um mapa diferente para se orientar. Quando essas duas pessoas se encontram, cada uma acredita que o seu mapa é o correto. Mas agora elas precisam fazer um novo mapa, de uma nova região. Elas precisam construir
um novo mapa juntos. E é exatamente isso que acontece dentro do casamento. Cada um chega com o mapa da sua família de origem, já sabendo os caminhos para onde ir, por onde sai. Mas agora Deus está convidando o casal a construir um caminho novo. Por isso precisamos lembrar, antes de tentar mudar o seu cônjuge, tente primeiro entender a história dele. A palavra de Deus também nos orienta em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando apenas de tolerância. Ele está falando de graça, da mesma graça que recebemos de Cristo, e essa graça é o perdão. E onde há perdão, deve ter também o arrependimento sincero e verdadeiro. Vou ler novamente o livro, páginas 76 e 77 do pastor Jeremias, falando sobre a terapia do arrependimento. O distanciamento provocado por desapontamentos, decepções variadas, infidelidades, envolvimento emocional com ou sem sexo, mentiras, violências, pode ser vencido. Culpar, acusar, zombar, ironizar, tentar humilhar o outro, jogar pessoas contra o outro, abre parênteses, filhos, amigos, pastores, parentes, fecha parênteses. Tudo isso só aumenta a distância. A terapia do arrependimento possibilita o tempo de renovo. Dá início a uma nova proximidade e amor renovado. O arrependimento genuíno dá provas visíveis e mensuráveis de mudança, pois arrependimento significa mudar de mente, mudar de rumo. Quem estava no caminho do erro, reconhece e começa a dar provas de que realmente mudou de vida. Ele se arrependeu. Mostra que está na direção da cura. Sem arrependimento verdadeiro, dificilmente haverá reconstrução, reconciliação e novas histórias de riso e de amor. Oro por um coração que se arrepende. A pergunta de hoje é muito comum. Pastor, meu marido trouxe manias da casa da mãe dele, que me irritam profundamente. Como conversar? Essa é uma situação muito mais comum do que imaginamos, porque todos nós trazemos hábitos da nossa família de origem, como falamos. Alguns desses hábitos são bons, outros precisam ser ajustados, mas o caminho para lidar com isso não é a acusação, é o diálogo. 3 princípios para conversar sobre isso. Primeiro princípio: converse sem atacar. Evite frases como "você é igual a sua mãe", "na sua casa tudo era errado". Esse tipo de frase cria defesa, não diálogo. Segundo princípio: explique como você se sente. Em vez de acusar, diga: "olha, quando isso acontece, eu me sinto assim". Isso abre espaço para empatia. Terceiro princípio: construam juntos uma nova cultura familiar. Lembre-se, casamento não é copiar a família de origem de um ou de outro. É construir uma nova cultura familiar. Espero que você consiga tratar isso com o seu marido. Deus te abençoe. Hoje eu quero sugerir algo muito simples para os casais. Façam um exercício juntos. Converse sobre 3 perguntas. O que você mais admirava na sua família de origem? Segundo, o que você gostaria de fazer diferente na nossa família? Terceiro, que tipo de cultura queremos construir dentro do nosso novo lar? Essas conversas ajudam o casal a transformar diferenças em aprendizado. Famílias saudáveis não são aquelas onde não existem diferenças, já aprendemos. Na verdade, toda família tem diferenças. Mas famílias saudáveis aprendem algo muito importante. Aprendem a lidar com essas diferenças com graça, com paciência e com muito amor. Porque no final das contas, um casamento maduro aprende a transformar diferenças em aprendizado. Continue nos acompanhando, toda semana um episódio novo para edificar o seu lar. Se gostou do conteúdo, deixe a sua curtida e não se esqueça de nos acompanhar também no YouTube da Oitava Igreja e no Instagram da Oitava Igreja. Alguma pergunta ou sugestão? Deixe aí no comentário. Que Deus abençoe você.